Romanos, capítulo 8, versículo 29 e versículo 30. Todos acharam? Romanos 8, 29 e 30. A palavra de Deus diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos juntos na Tua casa e termos o privilégio de mais uma vez ouvir a Tua palavra. É o nosso grande interesse essa noite, ouvir a Tua voz, Pai. Não os homens com doutrinas e filosofias, mas a palavra de Deus que procede, que sai da Tua boca, que nos alimenta, que é o verdadeiro pão que sustenta. Pai, que essa palavra seja ouvida em Tua casa essa noite. E para isso eu entrego a minha vida ao Senhor, peço Tua graça e misericórdia e a unção do Teu Santo Espírito para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e possa trazer a palavra de acordo com a Tua vontade e que ela cumpra os Teus propósitos na vida de cada um dos que a vão ouvir esta noite. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, este texto do apóstolo Paulo fala da condição de todos os que são cristãos, todos que renderam suas vidas a Jesus Cristo. Ele diz que estes foram de antemão conhecidos por Deus, como ele fala no verso 29, e também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, é a palavra que Paulo usa aqui. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, todos os cristãos o são porque receberam um chamado de Deus. A nossa conversão não deixa de ser um chamado. Nós ouvimos o chamado de Deus, nós ouvimos a voz de Deus e atendemos positivamente a esse chamado que nos foi feito. E o apóstolo Paulo fala dessa maneira aqui. Então, todo cristão tem um chamado de Deus. Eu não acredito que haja alguém convertido que possa dizer, eu não tenho um chamado do Senhor. Nós todos temos um chamado, o chamado a viver em santidade, o chamado a rendermos nossa vida a Cristo e confiarmos nele para a nossa salvação. Esse é um chamado universal de todos os crentes. Mas alguns têm um chamado especial, diferente, que vai além desse chamado universal que eu acabei de exemplificar a você, para todos nós que somos cristãos, e isso inclui todos aqueles que assim se consideram. Então temos um chamado, mas há alguns que têm um chamado diferenciado, que foram chamados para algo mais do que apenas a conversão, se é que podemos dizer assim, porque a conversão é a coisa mais importante na vida de um homem, porque sem Cristo, o que a Bíblia diz para nós, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Porém, Ele nos salvou. E isso foi mediante a fé. Não veio por obras para que ninguém de nós se glorie, tire vantagens achando que fizemos alguma coisa boa. Mas foi pela fé que fomos salvos em Cristo e resgatados do pecado, da morte para a vida. E isso é um chamado de Deus que nós ouvimos. Ouvimos a sua voz e atendemos ao seu chamado. Mas, como eu disse, há um outro chamado. Há um chamado que pode ter implicações um pouco maiores. E agora eu quero ler contigo um outro texto que está na Bíblia, que está em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que vai falar exatamente sobre este chamado. Uma palavra para aqueles que foram chamados e que querem servir a Deus de uma forma mais eficaz. Veja, 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. A palavra de Deus diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher,
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aqui está o texto em que o apóstolo Paulo orienta seu discípulo e jovem pastor Timóteo a designar alguns homens chamados de uma forma mais especial por Deus para exercerem essas duas funções, como eu disse aqui ainda há pouco, são as únicas. Talvez você pergunte, mas ele fala no início de bispos. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, usa as palavras bispo, presbítero e pastor, as três palavras são usadas em Atos capítulo 20, indistintamente para designar as mesmas pessoas. Então, quando Paulo fala aqui de bispos, ele está falando de pastores, de ordenação de pastores e diáconos. Coloquei aqui o bispo na forma como hoje entendemos, como um pastor de pastores, com uma supervisão, normalmente pela idade, pela experiência. Isso então é o que acontece. Mas ele está aqui falando das duas funções bíblicas que estão presentes na igreja, o pastor e o diácono, e colocando aqui alguns requisitos para que esses homens sejam escolhidos para esta função e certamente já de antemão chamados por Deus para ela. Então, há uma palavra aqui para aquele que quer servir a Deus, nesse chamado feito pelo Senhor. E servir é um grande privilégio que nós temos. É um privilégio servir a Deus. Não é uma obrigação meramente falando, mas é um privilégio de sermos chamados por Deus para tão nobre missão. E seja em que nível for, servir a Deus é um privilégio. Não são só os diáconos e pastores que servem a Deus. Nós temos na igreja diversos ministérios em que as pessoas se envolvem e, de certa forma, servem a Deus. E esta palavra serve para todos estes que hoje estão servindo a Deus em alguma função na igreja, de alguma maneira, fazendo algo para o Senhor. E segundo diz o texto, a primeira coisa que chama atenção, está no versículo 1. Fiel é a palavra, e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo fala do desejo de servir. Talvez alguém entenda mal essa palavra, imaginando que a pessoa aspira a um cargo. E esse é o grande problema que temos hoje, até nas igrejas, em que as pessoas estão desejando cargos, desejando posições, desejando de alguma forma um destaque no meio dos outros. Paulo não está elogiando aqueles que desejam isso, mas sim aqueles que desejam, que almejam servir, crendo ele que servir é um privilégio. Então, quem deseja servir, excelente obra está desejando. Só que, para servir, há alguns requisitos. E isso é que esse texto, de uma maneira geral, nos ensina. Por quê? Porque Deus não está precisando desesperadamente de nós para aceitar de nós qualquer oferecimento de qualquer um e de qualquer jeito. Então Deus coloca ordem nas coisas e Ele coloca parâmetros, critérios para que alguém possa servir.
Deus não está aqui implorando para que alguém o sirva. Pelo contrário, muitas pessoas chegaram perto de Jesus, querendo até fazer algo por ele, e foram por ele dispensadas. Então, há uma coisa que nós precisamos aprender. E por isso eu quero ler contigo um texto em Lucas, no capítulo 9. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, no versículo 57 até o versículo 62, diz: Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nesse texto nós vemos 3 exemplos de pessoas, 2 que tiveram a iniciativa de segui-lo e uma que foi até chamada por Cristo. Mas nenhuma das 3 foi aprovada nesse intento, porque todas elas colocaram alguns empecilhos e alguns comportamentos não aceitáveis pelo Senhor. Então, por aqui a gente percebe que Deus não está de pires na mão implorando que alguém se disponha a servi-lo, ou segui-lo, ou ir atrás dele. Jesus nunca esteve atrás de seguidores, de multidões. Por isso, muitas vezes, ele repreendeu até as multidões. O exemplo mais famoso está em João capítulo 6, em que muita gente foi atrás dele, porque ele tinha feito uma grande multiplicação de pães e peixes, alimentando uma multidão, e aí todos foram atrás dele. E ele, quando chegou perto dessa multidão, disse: Vocês vieram atrás de mim, porque comeram pão e se fartaram, não porque eu sou quem eu digo que sou, o Messias, o Senhor, o Salvador. Então o seu interesse é me seguir em troca de algum benefício, em troca de comida, em troca de algum benefício para a sua vida. Então, Jesus sempre dispensou pessoas que não tinham a motivação certa para andarem atrás dele. E aqui Jesus coloca isso de uma maneira bem clara para essas 3 pessoas que se aproximam dele, mas que dão desculpas ao invés de segui-lo. Então, por isso, a gente percebe que há requisitos para alguém que deseja servir a Deus. E como eu disse, o texto é específico para pastores e diáconos, mas se aplica a todos os demais irmãos que de alguma forma têm o desejo no seu coração de servir a Deus. Porque as responsabilidades, os critérios, os requisitos acabam sendo os mesmos. E a prova foi esse texto que eu li contigo, em que Jesus dispensou pessoas que não estavam aptas para servi-lo com toda a liberdade, com toda a prioridade que ele deseja. Jesus foi aquele que nos ensinou em Mateus capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, essa prioridade, esse primeiro lugar, é o que muitos não são capazes de dar. E o serviço a Deus não é algo que a gente faz nas horas vagas. Jesus sempre chamou pessoas ocupadas. Quando Jesus escolhe seus 12 apóstolos, escolhe homens que estavam trabalhando, que estavam ocupados. E alguns deles deixaram tudo para seguir a Jesus. Jesus não chamou nenhum desocupado. Está aí à toa, então vem fazer a minha obra. Não é esse o critério, não é esse o requisito, e nós temos que aprender isso. Então, além desses requisitos, nesse texto, a gente encontra algumas coisas muito específicas e enfáticas da parte de Deus, através do apóstolo Paulo. E eu vou enumerar aqui junto com você, primeiramente no verso 2 e no verso 10, mostrando que você vai ver que há um paralelo. Os requisitos para pastor e os requisitos para diácono são muito parecidos, quase não se diferenciam, porque a responsabilidade é quase a mesma, porque diante de Deus que nós vamos servir. Por isso eu estendo isso a todos os irmãos que desejam de alguma forma servir a Deus. No versículo 2, Paulo diz: é necessário, portanto, que o bispo seja, olha a palavra usada aqui, qual é a palavra? Irrepreensível. Olha o versículo 10, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem, o quê?
irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Veja, o requisito de ser irrepreensível é para o bispo, é para o pastor e é para o diácono também. E o que é ser uma pessoa irrepreensível, não sujeita à repreensão? Talvez a palavra muito forte, muito enfática, leve a gente a pensar que seja alguém que não erra nunca, que não tem nenhum pecado. Amado, se isso fosse verdade, nenhum de nós estaria apto para fazer coisa alguma. Porque todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Só que a Bíblia coloca o erro e o pecado na vida de um cristão como um acidente de percurso, e não como uma prática. A palavra de Deus mesma diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E há uma diferença entre viver na prática e pecar acidentalmente. Pecar porque eu não quero pecar, mas de alguma forma errei, acidentei-me pelo caminho. A prática do pecado é algo que é constante na vida da pessoa. Então, quando Paulo fala de ser irrepreensível, ele fala de vida limpa, de vida que é, na maior parte do tempo, íntegra, não sujeita a repreensões que são frutos de erros sequentes, que são frutos de erros que se repetem constantemente. Então, o critério é que a vida do homem que quer servir a Deus seja, no máximo possível, irrepreensível. E vida limpa significa pecado confessado. O que a Bíblia fala sobre os nossos pecados? A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Para servir a Deus, você tem que ter seus pecados confessados a Ele. Você precisa viver debaixo da misericórdia de Deus, porque é isto que te torna alguém irrepreensível, porque diante de Deus os seus pecados foram perdoados, está limpo o seu pecado. Veja o que diz a palavra de Deus no Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Salmo 139, verso 23 e 24, Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Assim Davi termina esse salmo. Então ele pede a Deus que sonde o seu coração. Diante de Deus, ele é transparente. Sua vida é limpa e clara. Ele teve erros? Sim, ele teve. Mas todos foram confessados e deixados. Então ele teve a sua vida limpa diante de Deus, e é isso que é requerido a todo aquele que deseja servi-lo. No Salmo número 32 também, encontramos do versículo 1 ao versículo 6. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é o quê, irmãos? Perdoada, cujo pecado é coberto. Coberto por quem? Por Deus. Não é coberto por mim, escondido. Eu escondo os meus pecados. Não, é coberto por Deus. Porque diante de Deus é confessado, é limpo, é pago, é quitado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, má intenção. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Veja o que Deus requer de nós: vida limpa, pecado confessado, estar sempre na presença de Deus, confessando, consertando, tratando dos seus erros, e esse é o requisito de Paulo. Outro requisito que ele coloca para nós está no verso 4 e 5 e também no verso 12. Diz ele: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, a pergunta, como cuidará da igreja de Deus? E no verso 12, também falando aos diáconos,
O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Requisito de Deus para quem deseja se envolver com a obra e com o ministério. A vida em família. Vida em família é muito importante. Eu preciso estar bem, em paz com a minha casa, com a minha família. Especificamente para os homens, é requerido que exerçam o governo de seus lares. Deus confiou esse governo aos homens. E a palavra do Senhor diz que eu preciso governar bem a minha casa. Porque se eu não sei cuidar da minha casa, como é que eu estarei apto para tentar cuidar de alguma coisa na casa de Deus, que é a igreja do Senhor? Essa é a analogia que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto. Veja, Deus entregou aos homens o governo do lar. E a pergunta é, para todos nós, homens agora, temos governado bem as nossas casas? Porque isto é um pré-requisito para que eu possa pensar em servir a Deus em qualquer área, e especificamente como pastor ou como diácono. E governar, queridos, é enfrentar a dificuldade, é cuidar dos problemas, é cuidar das crises que certamente aparecem ao longo da vida. Como preguei hoje pela manhã, Jesus nos ensinou que no mundo teremos aflições, mas ele disse: tenham um bom ânimo. Governar bem a casa é saber lidar com os problemas, é saber lidar com os desafios que fazem parte e que estão aí presentes e que precisam ser encarados pelo homem. Mas muitas vezes, e até na sociedade em que vivemos hoje, o homem assume um papel secundário. A mulher passa a governar no lugar do homem, até porque o homem é um banana, não faz o que deve fazer, não cumpre o seu papel, não faz o seu dever de casa. E hoje a gente tem visto homens femininos e mulheres masculinizadas, como fruto dessa inteira perversão de valores. Que Deus nos livre, como igreja, de que essa perversão entre no nosso meio, porque é requerido por Deus. E isto é algo importante, que haja sobre cada casa o governo do marido, sobre os filhos, conduzindo. E governar não é ser tirano, governar não é ser mandão, governar não é dizer que você tem a última palavra, mas governar é dar o exemplo. Hoje nós cobramos os nossos governantes, as pessoas em quem votamos, quando elas fazem algo que não está de acordo com aquilo que prometeram, não é verdade? Você não cobra? Pois é, porque você espera coerência. E governar exige também exemplo. Governar exige que se cumpra a palavra dada. Governar é uma responsabilidade e é também, acima de tudo, um privilégio. Mas é requerido que isto aconteça. Veja, não está a Bíblia aqui pedindo que a família do pastor e a família do diácono seja uma família perfeita. Mais uma vez eu repito, amados, não há família perfeita. Se você procurar, você vai achar. Se procurar problema, você vai encontrar. Se procurar falha, você vai achar. Se você for olhar para como o pastor, os diáconos cuidam de sua casa, de seus filhos, é impossível que você não ache um momento em que esse homem errou, em que esse homem cometeu algum erro. Mas mais uma vez eu estou te falando que Deus está requerendo. Não é essa perfeição utópica que a gente possa imaginar, mas é um empenho, mas é uma responsabilidade, mas é assumir o seu papel, assumir a sua responsabilidade e cuidar e fazer o máximo possível, dar prioridade para que a sua casa seja uma casa bem cuidada, dentro das suas possibilidades, e isso Deus requer de cada um que deseja servir a Deus. Que a casa seja bem cuidada. De vocês que hoje passarão por esse momento, isso é um requisito para cada um de vocês. Cuidar bem da sua casa. E como disse Josué, no capítulo 24, no verso 15, ele deu uma grande declaração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão foi tomada por Josué, diante de todo o povo de Israel, em que ele questionou o povo. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Querem servir aos deuses dos seus antepassados?
querem servir aos deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos povos todos que habitavam essa terra, escolham hoje a quem vocês vão servir. E no final ele diz, eu já escolhi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sempre exalto essa frase de Josué, porque Josué deu essa declaração sem ir em casa perguntar para a esposa e para os filhos. Ele tomou a decisão. Decisão é o que nós estamos precisando. De homens que sejam homens, que tomem decisão e que arquem com as suas responsabilidades. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não foi perguntar, ô mulher, você aceita servir ao Senhor comigo? Ô filharada, vamos fazer aqui uma votação. Quem quer servir ao Senhor, quem quer servir ao diabo? Ele fez isso? Não. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão. Essa é a postura que Deus está esperando de todos nós que queremos servi-lo. É a decisão. Se vamos conseguir ou não, isso é outro problema. Mas a decisão, a postura, a determinação, fazer tudo, o empenho tem que estar presente no coração de cada um de nós. Porque isso é requerido, isso não é opcional, isso é exigência, é pré-requisito dado por Deus. E nós vimos aqui nos 2 versículos, tanto para pastores quanto para diáconos. Continua a Bíblia nos requisitos, dizendo para nós no verso 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aqui é interessante, eu já disse a você, Paulo fez essa comparação, casa nossa com igreja, casa de Deus, mas é muito interessante a gente perceber que Paulo fala do cuidado com a igreja de Deus. Ou seja, a igreja precisa ser cuidada. Você já tinha pensado nisso? Deus cuida da igreja, a gente pode dizer, não é? Mas Deus levantou homens, mulheres, para servirem ao Senhor e para cuidarem da igreja de Deus. E por isso ele diz, primeiro cuide da sua casa, para que você seja capaz. Mas o que fica claro aqui é que Deus requer um cuidado com a sua igreja. A igreja deve ser cuidada por todos nós. Isto é uma obrigação do diácono, é uma obrigação do pastor, mas eu digo, é uma obrigação de todos nós, irmãos, cuidarmos da igreja de Deus. Deus quer que a sua igreja seja cuidada por aqueles que desejam servi-lo. E isso deve estar no nosso coração, para todos nós, para todos os cristãos, para todos os membros da igreja. Nós somos responsáveis. Não pode acontecer no nosso meio o que acontece no mundo secular. Isso aí não é função minha, isso aí não é trabalho meu. Se eu estou vendo algo errado, se eu estou vendo algo sujo, se eu estou vendo algo no chão, por que eu não posso pegar? Por que eu não posso catar? Por que eu não posso cuidar? Se eu estou vendo algo quebrado e posso consertar, por que eu não posso consertar? Porque isso é função do pastor, isso é função do diácono, isso é função do obreiro, isso é função disso, daquilo. Essa função é nossa, cuidar da casa de Deus. Em todos os sentidos que essa palavra possa ter. Quando eu falo casa de Deus, eu não falo de um prédio. Eu não estou falando de um prédio, mas a igreja de Deus somos nós, irmãos. Nós temos que cuidar uns dos outros. Como cuidar dos outros se eu não cuido dos meus filhos? É o que Paulo está dizendo aqui. Como cuidar da esposa do outro se eu não consigo cuidar da minha? Como eu vou ajudar no casamento de alguém se eu não consigo tratar do meu? Essa é a grande pergunta que Paulo deixa para o nosso raciocínio. Mas quando ele fala de cuidar da igreja, isso se expande a todos os demais aspectos que a gente possa levantar. E a Bíblia nos chama para ter alegria, uma relação de alegria com a igreja do Senhor. Veja o Salmo número 100, no versículo número 2. Todos conhecem esse texto. Servi ao Senhor com o quê? Com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Cuidar da casa de Deus é servir a Deus com alegria. Eu não vou servir a Deus só porque essa é minha obrigação, só porque o meu cargo determina que eu tenha que fazê-lo. A Bíblia diz, sirva com alegria. Apresente-se diante dele com júbilo, com louvor. O louvor não começa só quando o culto começa. O louvor já tem que vir contigo, meu irmão. Já tem que vir com a gente para a casa de Deus.
No Salmo 122, Davi também diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a alegria que tem que estar no nosso coração. Isso é cuidar da igreja de Deus. Jeremias 48:10, você conhece o versículo? O que o profeta diz? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Sempre digo aqui na igreja que Jeremias está falando daquele que faz a obra. Ele disse, é maldito aquele que fizer relaxadamente. Ele não está falando daquele que não faz nada. Ele está falando daquele que faz. Só que faz de qualquer jeito. Faz com desleixo. Faz sem atenção. Faz sem o coração. Faz sem a alegria. Ele cumpre rituais, mas não faz com alegria. Então, a recomendação de Deus para nós que queremos servir é que isso também seja feito com alegria, com dedicação, como o próprio Paulo nos dá o exemplo, e agora eu cito Atos capítulo número 20. Vamos ler aqui aquele texto que eu citei, que Paulo enumera bispo, pastor e presbítero da mesma forma. Atos capítulo 20, versículo 18, Paulo diz, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Paulo está dizendo, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo nos dando mais uma vez o exemplo. Verso 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, diz também o apóstolo Paulo. E no verso 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esse é o trabalho que Paulo fazia na igreja. Fazia com amor, fazia com dedicação, fazia com empenho, não apenas por mera obrigação. E é isto que ele está requerendo de nós quando ele fala do cuidado com a igreja do Senhor. Veja também outro princípio que ele ensina a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo. Leia comigo aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Se envolver em algo que atrapalhe o meu serviço a Deus, deve ser evitado por todos aqueles que desejam servir ao Senhor. Talvez você diga, então, tem que largar o emprego para ser diácono, tem que largar tudo para ser pastor? Não, necessariamente, desde que você mantenha o sentido de prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a questão, é o primeiro lugar. Envolver-se em negócios desta vida significa fazer uma coisa em detrimento de outra. Priorizar a minha vida no mundo em detrimento do meu compromisso com a igreja de Deus. Lembrando que a igreja de Deus precisa ser cuidada. Voltando ao texto em 1 Timóteo, no capítulo 3, que nós estávamos lendo, há um outro requisito não menos importante que eu quero passar para todos os irmãos aqui também, a respeito do diácono, do pastor e de todo aquele que deseja servir a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, vamos ler agora o versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. As coisas iniciais ditas aqui, eu creio que dispensam comentários, são coisas óbvias que a gente deve evitar. Mas no final do versículo, Paulo diz, não avarento. Avarento.
fala isso para os pastores. E para os diáconos no versículo 8, ele diz, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho e não cobiçosos de sórdida ganância. O mesmo princípio, a avareza, a sordidez da ganância não devem ser encontradas num homem que quer servir a Deus. Em outras palavras, do que Paulo está tratando aqui, da nossa vida com o dinheiro. Como é que é a nossa relação com o dinheiro? Dizem alguns que o dinheiro pode acabar se tornando um péssimo patrão. Aquele que manda em você, aquele que governa a sua vida, e de repente você se vê fazendo tudo em função do dinheiro. Por isso Paulo coloca como requisito que o homem de Deus não deve ser avarento e muito menos de sórdida ganância. Deve ser dizimista fiel, como já colocamos aqui para a igreja, no padrão de Deus em relação ao tratamento com o dinheiro, está o dízimo, que é uma prova de fidelidade, que é uma prova do nosso envolvimento. Se não consigo ser fiel nisso, em que mais serei fiel? Então há aqui um requisito de Deus em relação a isso. Muitos não o são por serem avarentos, ou por sórdida ganância, achando que se forem dizimistas, terão menos sucesso e menos acesso a um progresso financeiro. Então a Bíblia coloca para o diácono e para o pastor, e eu estendo a todos aqueles que desejam servir a Deus, que sejam dizimistas fiéis e que tenham um relacionamento saudável com o dinheiro, para que o dinheiro não seja seu patrão, seja um bom servo, mas não seja seu senhor, porque o dinheiro é um péssimo senhor. Quando ele governa a nossa vida, Jesus advertiu sobre isso. Ele disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus advertiu que o nosso relacionamento com o dinheiro deve ser cuidadoso. O apóstolo Paulo, ainda em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, ele diz assim, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, olha o problema da cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A quem Paulo está falando? A igreja. Esses alguns estavam na igreja, faziam parte da igreja, mas tiveram como problema o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E por causa desta cobiça que penetra no coração e faz com que o homem se volte exclusivamente para isto, se desviaram da fé e hoje se atormentam com muitos males, é o que diz a palavra de Deus. Outra coisa que a Bíblia fala para nós, e aqui quero deixar alguns conselhos aos meus irmãos, serão ordenados, e a todos os outros que querem servir a Deus. No Salmo número 62, no versículo número 10, Salmo número 62, verso 10, está escrito, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Parece com aquilo que Jesus ensinou. Não ponha o seu coração na riqueza, na prosperidade, naquilo que você pode conquistar. Como disse Paulo, não seja cobiçoso. Cobiçar é desejar aquilo que é do outro. Há tantos conselhos bíblicos a esse respeito. E alguns eu deixo para nós na palavra. Em Provérbios, abra aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 21, no versículo número 26, está escrito, o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Percebe a diferença entre o cobiçoso e o justo? O cobiçoso deseja ter, todos os dias fica desejando, mas o justo dá. O justo abre a sua mão e entrega, é o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 28, 25, continua também Salomão nos ensinando com sua sabedoria vinda de Deus. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Por que o cobiçoso é cobiçoso? Porque ele quer prosperar.
mas não prospera. Pelo contrário, cria caso, cria briga, cria contenda. E quem que vai prosperar? Aquele que confia no Senhor. Por que você pode ser fiel a Deus? Porque você confia em Deus. E você sabe que Deus é aquele que dá provisão. Então você pode confiar nele. Porque você então confia, a Bíblia diz simplesmente que é você que vai prosperar. Não é o que retém, mas é o que confia. Não é o que cobiça, mas é o que abre a mão. Este é aquele que prospera segundo o sentido de prosperidade da palavra de Deus. E também deixo para você Tiago, capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago nos dando aqui uma palavra final a respeito disso. Quem cobiça, irmãos, normalmente não trabalha. Quem cobiça apenas deseja e não faz por onde merecer. E a Bíblia nos ensina isto em Isaías, no capítulo número 56, no versículo número 11, eu quero ler para vocês, Isaías 56, verso 11. Tais cães são gulosos, olha como chama a Bíblia. Nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Infelizmente, nós vivemos hoje tempos de pastores gananciosos, de diáconos gananciosos, de sorte da ganância, como diz o texto bíblico. E aí, o resultado é isso que nós vemos. Ensinam também o povo a mesma ganância que existe nos seus corações. Ensinam as pessoas a barganhar com Deus, a dar para receber mais de Deus. E isso não é bíblico e nem é ensinado na Bíblia, pelo contrário, na Bíblia é criticado. Fica para nós também como advertência. Então, o que nós precisamos é imitar o apóstolo Paulo, aquele que escreveu esses requisitos para o pastor e para o diácono. E mais uma vez, voltando ao livro de Atos, no capítulo número 20, eu quero ler agora do verso 31 até o verso 35 de Atos, capítulo 20. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber, disse Paulo. E esse mesmo Paulo também diz em 2ª carta aos Tessalonicenses. Vamos abrir aqui na 2ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, do versículo 10 até o versículo número 12. Ele diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A Bíblia fala de responsabilidade, de trabalho, de fidelidade, de generosidade e não de ganância, não de sordidez, não de querer ficar rico. O que a Bíblia nos diz é que nós devemos trabalhar e o fruto da nossa bênção é o trabalho e a fidelidade a Deus, porque quem confia em Deus prospera. Confiar em Deus em primeiro lugar, se eu desejo de alguma forma fazer a obra que é do Senhor. Outra coisa importante está no livro de Ezequiel. Quero ler contigo também alguns exemplos. Ezequiel, capítulo 33, no versículo número 31 de Ezequiel, capítulo número 33, está escrito:
Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Essa não é a condição que Deus deu àquele que deseja servi-lo. Discernir quem é de Deus e quem só quer ganhar alguma coisa com seu cargo, com a sua posição e com o status que adquiriu na casa do Senhor. É um alerta que fica também para nós. E um último alerta que eu deixo aos meus irmãos que passarão por esse momento e para todos os outros, como disse, a palavra é ampla. Quero deixar um conselho que está em Romanos, capítulo número 13, no versículo número 8. É um conselho de Deus também nessa área de finanças. Romanos, capítulo 13, versículo número 8, está escrito o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Todos nós sabemos desse mandamento, dessa ordem de Deus, de amar os nossos irmãos. Mas Paulo acrescentou algo muito importante que eu deixo para vocês. Não fiquem devendo a ninguém. Evitem o máximo que vocês puderem fazer dívidas, contrair qualquer tipo de dívidas. Porque por dívidas, muitas vezes nós ficamos enredados, assumimos comportamento errado, metemos os pés pelas mãos, complicamos a nossa vida financeira porque fizemos uma dívida que não podemos pagar. E daqui a pouco nos transformamos em sórdidos, gananciosos, porque queremos nos livrar do peso dessa dívida. Como conselho pastoral aos meus irmãos, evitem o máximo que puder ficar devendo alguma coisa. Se fez um financiamento, pague, procure pagar logo. Se fez um empréstimo, pague o mais rápido possível. Evite de qualquer forma que dívidas se acumulem para que você não tenha dívida com ninguém, a não ser, como diz Paulo, o amor. Essa é a dívida que a gente pode ter, mas como todo bom cristão, quem deve, paga. Amém? Quem está devendo, paga. Então, você deve o amor, pague o amor ao seu irmão. Pague o amor, como é ordenado por Deus a todos nós. E para terminar, eu volto ao texto em 1 Timóteo, no capítulo 3, trazendo mais um requisito, não menos importante, lembrado por Paulo no seu conselho a Timóteo, e ele está no versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de quem, irmãos? Dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Veja, o que Paulo destaca aqui é de suma importância. Ele diz que nós temos que ter bom testemunho dos de fora. Às vezes é mais fácil ter um bom testemunho aqui dentro, porque somos conhecidos, nos relacionamos, às vezes até desempenhamos um papel. As pessoas olham para nós e nos tratam com respeito, porque cumprimos bem esse papel. Mas Paulo está dizendo que o bom testemunho tem que ser lá fora. Tem que ser lá onde a gente trabalha, lá onde a gente convive, lá no prédio que a gente mora, lá na faculdade que a gente frequenta, lá onde nós nos relacionamos com outras pessoas que não são cristãs. Então Paulo também nos fala a respeito da nossa vida neste mundo, ter um bom testemunho lá fora. E o que a Bíblia traz para todos nós, por isso eu disse, essa palavra não é só para diáconos, é para todo crente, para todo aquele que deseja servir a Deus. Em Mateus, capítulo 5, vamos ler as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado dos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ser sal e ser luz é a função que Jesus deu aos diáconos? Também, mas deu a todos nós.
aonde estivermos, ser sal e ser luz. O bom testemunho dos que estão lá fora. Isso é um requisito do Senhor para a vida de todos nós. De uma forma geral, viver para glorificar a Deus. E por fim, também trago alguns conselhos aos irmãos. Em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo número 22. 1 aos Tessalonicenses 5, 22, Paulo diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. Algumas versões falam da aparência do mal. Duas coisas que a gente deve fugir: o mal e a aparência, a forma do mal. Às vezes não é mal intrinsecamente, mas é mal na aparência que aquilo provoca. E a Bíblia diz que nós temos que fugir do mal e também da sua aparência. Em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 19 ao versículo número 21, está escrito: e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Paulo está falando da arrecadação de doações que ele fez para igrejas que estavam sofrendo perseguição. E ele mandou que alguns irmãos fossem administrar essas doações, porque a sua preocupação, como ele diz aqui, é que esta dádiva administrada por ele, o que preocupa é proceder não apenas honestamente perante o Senhor, mas também diante dos homens. A preocupação dele era não apenas em ser honesto, mas também parecer honesto. É um ditado no mundo, né, que fala isso, da mulher de César. Você já ouviu isso? A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Você entende o que foi dito nesse ditado popular, mas que tem respaldo no que a Bíblia nos diz? A aparência do mal, ela também deve ser evitada. Não basta ser honesto, mas deve parecer honesto. Deve procurar o máximo possível ter transparência em tudo aquilo que faz. E isso é o que diz a Bíblia em relação a nós. Deus nos incentiva a servi-lo, queridos, mas servi-lo bem até o fim. Todos que foram chamados devem assim proceder. Eu leio contigo ainda Hebreus, capítulo número 6, versículo 10 ao versículo 12, de Hebreus, capítulo número 6. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Que Deus está querendo que vocês sirvam, mas sirvam até o fim. Da mesma forma, com a mesma diligência, com a mesma certeza, com a mesma esperança, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Isso não pode passar. Isso tem que piorar, vamos dizer assim, no bom sentido. Tem que aumentar daqui para frente. Se vocês foram chamados para esse momento, é porque reconhecemos em vocês essas qualidades que aqui foram descritas. Se vocês foram chamados para estar aqui essa noite, é porque nós percebemos em vocês que se encaixavam nesses requisitos e enxergávamos isso. Mas o que queremos agora, e é o plano de Deus, é que vocês sejam melhores daqui para frente. Que vocês sejam cada vez mais fiéis, cada vez mais envolvidos, apaixonados pela obra de Deus, pela igreja do Senhor. Cuidem cada vez mais daquilo que foi confiado a cada um de vocês. Porque o plano de Deus é que isso melhore com o tempo e não piore. Não como se fosse algum objetivo a ser alcançado. Agora cheguei aqui, agora posso relaxar. Não. Pelo contrário, agora é mais ainda.
agora é mais amor, agora é mais dedicação e agora é cada vez mais, porque a quem muito é dado, muito é requerido, diz a palavra de Deus. Então o envolvimento deve ser cada vez maior. E por fim, eu leio com vocês o último versículo que nós lemos na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando ele termina essa série de requisitos, trazendo aqui uma promessa. Ele diz no versículo 3, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Veja, ele fala da possibilidade de desempenharem bem. Por quê? Porque existe a possibilidade de desempenharem mal. Mas ele fala que se você desempenhar bem esse papel, há uma promessa sobre a vida de vocês. Há uma promessa que certamente Deus vai cumprir. Você vai ter uma justa preeminência. O que é isso? É um reconhecimento. E como eu sempre digo, queridos, quando nós ordenamos pessoas, chamamos pessoas, nós esperamos que haja um reconhecimento da igreja. Que não seja só uma ideia da cabeça dos pastores. Por isso, quando anunciei o nome de vocês à igreja, perguntei, tem alguém entre os presentes que é contra? Fale agora, né? Ou se cale para sempre. Porque o desejo é que isso não seja apenas uma visão dos pastores, mas que toda a igreja reconheça em vocês os homens que vocês são. Né? E percebam que houve uma justiça nessa escolha dos pastores, né? Que houve realmente um acerto. E se vocês desempenharem bem, isso vai ser mais uma prova de que foi acertada essa escolha. E como diz a Bíblia, vocês alcançarão uma justa, merecida preeminência, no sentido de reconhecimento, destaque, sim, mas um bom, positivo, uma fama boa entre os irmãos. É o que vocês alcançarão, e muita intrepidez na fé. A fé que está no nosso coração precisa ser intrépida, precisa ser ativa, precisa ser expandida para que a gente faça cada vez mais e melhor a obra do Senhor. Amém, queridos? Eu queria, antes de proceder à ordenação, fazer uma oração com toda a igreja. Se você pudesse, coloque de pé. Vamos orar, falar com Deus a respeito de tudo aquilo que ouvimos essa noite, nos chamando, todos nós que fomos chamados por Deus, a uma responsabilidade, a um compromisso, a uma atitude que deve ser comum a todos aqueles que são filhos de Deus. Pai, eu te peço que mais uma vez essa noite a Tua palavra tenha chegado aos nossos corações e que ela cumpra os Teus propósitos na vida de cada um dos Teus filhos que a ouviram nesta noite, Pai. Que a Tua palavra incomode, meu Pai, na medida em que precisamos ser incomodados para uma mudança de atitude, para uma mudança de pensamento, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, toca nos corações pela Tua palavra, pelos inúmeros versículos que lemos essa noite, porções da Tua palavra, Pai. Que elas toquem no coração e façam a Tua obra. Não somente na vida dos meus irmãos que vão ser ordenados, mas sobre a vida de todos aqueles que desejam Te servir e serem fiéis ao Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.